Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos internautas, pessoas que me acompanham, nós temos uma aula de muita importância. Também nós estamos com esse trimestre que nós estamos estudando sobre Apocalipse. Na lição passada, nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja. Eu procurei ser detalhado, né? Eu procurei uma nova maneira de estar ensinando, colocando os slides para que os professores possam aproveitar. Então, professores, professoras, vocês entram no meu site, né? Que é Hotel Center, Hotel e Restaurante Center. Você vai escrever lá para achar Hotel Restaurante Center e você entra ali no meu site. A aula está prontinha em PowerPoint, também tem a lição em Word para você copiar ali. Procurei facilitar aí a vida dos professores. E nós temos uma aula hoje de grande importância. Antes, gostaria de pedir a vocês que não esqueça de compartilhar, de também dar o seu like aí e fazer seus comentários. Faça seus comentários, que isso é muito importante. A lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5. E o tema da lição é a realidade da grande tribulação. Nós vamos estar estudando sobre as 70 semanas de Daniel. E eu procurei com detalhes. Professores, professoras, eu sei que esta lição não é fácil. É uma lição difícil. Então eu procurei fazer ela detalhadamente, para que vocês possam acompanhar e entender as 70 semanas de Daniel, desde o cativeiro babilônico até o Armagedon. Eu estou fazendo esse novo modelo de lição, pensando nos professores. Então eu gostaria, professores e professoras, que vocês compartilhassem. Esta lição é imperdível. Essa lição é aquela lição de você compartilhar com toda a sua sala, compartilhar com todos os seus amigos, para que eles possam entender sobre as 70 semanas de Daniel. No primeiro objetivo da lição, no primeiro tópico, eu vou mostrar a importância das 70 semanas no Apocalipse. Então eu vou estar mostrando para vocês aí, eu fiz uma divisão, as 70 semanas de Daniel, nesse tópico. Quero que vocês entendam, é uma lição em que eu procurei muita dedicação, fiz esses cubos aí, e para que vocês possam estar vendo e acompanhando as divisões dessas 70 semanas. Então, no primeiro ponto, eu vou estar falando sobre os 70 anos que Daniel ali entendeu, em que as pessoas passaram ali, o povo de Judá, no cativeiro babilônico. Depois também vou estar falando sobre o início das 70 semanas, que é no decreto. Vocês vão lembrar ali, vou estar comentando, quando Daniel chorava e não entendia ali o que estava acontecendo, porque o povo estava sendo castigado. E vou mostrar aqui no decreto, Neemias com o rosto pálido diante do rei, e aí sai o decreto para que seja construído para as muralhas de Jerusalém. Vou estar falando sobre as 7 semanas e depois sobre as 62 semanas. E por fim, vou estar falando da batalha do Armagedon, que é ali na última semana, que é uma semana de 7 anos. No segundo objetivo da lição, eu vou ressaltar o papel de Israel no quadro profético. Também sempre com esse quadro aí, com esses cubos, para que nós possamos estar entendendo aí as divisões, né? Aí Deus revela a Daniel a restauração de Israel, que é quando ele tem a visão das 70 semanas, já falei sobre os 70 anos do cativeiro, o decreto, e aí nós entramos agora no Messias, na volta do Messias, que ali é o espaço onde mais 62 semanas. E vamos estar mostrando sobre a chegada do Messias e também sobre a saída do Messias.
e depois, novamente, Armagedon. No terceiro ponto, né, o objetivo da lição, eu vou revelar o cuidado de Cristo com a sua noiva. Você, professor, professora, vocês não podem perder um minuto sequer. Então, aí eu vou mostrar aí o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, que se inicia no intervalo profético entre a 79ª e a 70ª semana. E aí, esse intervalo aí no meio aí, como eu estou mostrando, tem a chegada do Messias e voltei lá com Armagedon. Mas aqui aparece o intervalo. Vou falar, esse intervalo, as 70 semanas parou-se de contar, ok? Vou estar falando sobre isso. Você não perca essa lição. Se você perder essa lição, você vai ter um grande prejuízo. Então, internautas, professores, professoras, comunique aos outros sobre esta lição. Faça seus comentários. A lição passada, a lição do arrebatamento, eu esperava um pouco mais de comentários, mas não aconteceu que não foi comentada, foi pouco comentada. Então, os seus comentários me incentivam, dá para mim um feedback, assim, para mim saber mais ou menos a que rumo eu estou andando. Por isso que eu gosto dos comentários, para a gente saber que direção tomar. Mas é importante que vocês leiam a lição, e vocês que têm aí um data show, uma televisão que vocês podem estar transmitindo a aula, então vai lá no meu site, é de graça lá, você baixa, a lição está prontinha, da forma que eu estou ensinando para vocês, eu coloquei esses cubos, está tudo lá no meu site, ok? O textual diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vou falar sobre isso, hein? A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará o seu povo da ira divina que virá. Nós não estamos guardados para ira. A introdução diz o seguinte: estudaremos nesta lição sobre as 70 semanas da profecia de Daniel e sua conexão com o plano divino para Israel, para a igreja e todo mundo. É importante vocês ir até o final. Eu acredito que uma lição como esta, com detalhes, como eu fiz aqui, é bem difícil de encontrar. Então, todos os detalhes é para que você aí, que é professor, você tenha facilidade de discorrer sobre essas 70 semanas de Daniel. Então nós vamos ver a profecia de Daniel, né? As conexões com o plano divino para Israel, e aí depois para a igreja e para todo o mundo. Então por isso eu vou estar mostrando detalhadamente, né? Nós vamos entender as 70 semanas de Daniel, baseada nas profecias de Jeremias. Nós vamos ver que a profecia diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias 25:11. Então, eu fiz um quadro aí, como eu disse, esses cubos aí das 70 semanas de Daniel. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Essas 70 semanas são semanas de 7 anos. Que 70 semanas, você vai multiplicar 7 vezes 7, 49. 490 anos. Então, da profecia a Daniel das 70 semanas, passaria 7 semanas, 490 anos, para a volta do Messias, no Armagedon, tá? No Armagedon. Estou falando do plano para Israel. Por isso, você vai ter que me acompanhar aí até o final para entender. Ok? Então nós temos aí o início, né, das 70 semanas, ali no decreto. Aqui temos o fim, que é a última semana, lá metade da última semana. Tá gloriosa essa lição. Então gostaria que vocês acompanhassem até o final. Então o 1 diz assim: as 70 semanas de Daniel.
O estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse, principalmente a grande tribulação. Então nós estamos vendo as conexões aí entre Daniel e o livro de Apocalipse. Então o estudo comparativo acerca das profecias, ou seja, não limitado a somente um livro, contribui para o entendimento sobre os acontecimentos em relação a Israel e a igreja. O 1.1 diz assim: Daniel clama pela restauração de seu povo. Daniel, conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia, está em intensa oração e jejum a Deus, pois baseado nas profecias de Jeremias, entende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. E aí nós vemos aí que ele viu ali que o povo ia passar 70 anos do cativeiro. Já falei até no trimestre passado sobre isso. O povo desobedeceu a Deus, começou a adorar a outros deuses, e isso revolta a Deus. Deus não divide a sua glória, e então Deus deu um corretivo neles, e esse corretivo durou 70 anos. E aí Daniel entendeu pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Nós acompanhamos e nós vamos ver aí à frente também, quando Neemias, que era copeiro do rei, está triste a ponto do rei notar. Por quê? Porque Neemias está vendo a desolação que está acontecendo em Judá. Como resposta, Deus envia o anjo Gabriel e mostra a Daniel, na profecia das 70 semanas, a restauração de seu povo de Israel. Aqui Daniel está orando, eu vou mostrar lá na frente quando o anjo toca nele, e então Deus vai e revela a Daniel. E interessante que as revelações de Daniel tem muitas que não cumpriram ainda. E nós, quando temos uma revelação, nós queremos que ela cumpra já, que cumpra amanhã, mas nós não entendemos. Talvez Deus possa estar nos revelando coisas futuras. Ele está orando, Daniel está orando, e aí vem um anjo e toca, porque Daniel está orando com muita aflição, vendo o sofrimento do seu povo. Nós precisamos, como Daniel, preocupar com o nosso povo, preocupar com o sofrimento, interceder a Deus. Nós somos intercessores. Nós às vezes não estamos intercedendo, mas vai além e revela a Daniel o futuro da nação de Israel e do mundo. Nós vemos, eu procuro entender aqui que o povo de Deus, eles tinham preocupação com as gerações futuras. Nós precisamos preocupar com isso. O que nós podemos fazer para que a geração futura, as gerações que vai vir após de nós, tenha uma melhor condições de viver aqui na terra? Nós também precisamos preocupar nisso. Preocupar como preparar nossos filhos, nossos netos, para que o nome do Senhor continue nas próximas gerações. E aí Deus revela a Daniel e vai além e mostra estas 70 semanas que nós vamos estar discorrendo ponto a ponto nesta lição. 1.2 diz assim: 70 semanas proféticas. O livro do Apocalipse não é uma ilha de revelação. Ele está conectado a muitas outras passagens ao longo de toda a Bíblia. Então, começa ali com Gênesis, terminamos em Apocalipse, não, a Bíblia, né? Mas ele não é ali um livro isolado, ele não é uma ilha de revelação. As revelações estão contidas em outros livros da biblioteca, que é a Bíblia. Uma destas passagens é a profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Professores, professoras, esta aula é bem detalhada, por isso que eu procurei fazer com que ela ficasse bem mais fácil, para que cada professor tenha mais facilidade de compreender. Deus revela a Daniel acontecimentos futuros, mencionando 70 semanas
que envolveriam Israel e o mundo. São semanas de anos e não de dias, ok? Cada semana é 7 anos. Nós precisamos entender bem estas coisas aí. Então, como resposta, Deus envia o anjo Gabriel e mostra a Daniel, na profecia das 70 semanas, a restauração de seu povo de Israel. Então, ele está mostrando para Israel. Por isso que eu coloquei aí, esse cubo maior aí, ele corresponde a 69 semanas, que vem desde o decreto, depois da vida do Messias. E aí o menor corresponde a uma semana de 7 anos, que é lá no final, e tem esse intervalo aí, vou falar sobre ele, fiquem atentos. Jesus atesta a autenticidade da profecia e mostra como evento futuro que ainda não foram cumpridos. Então eu quero mostrar para vocês aqui, no 1.3, a última semana e a grande tribulação. Vamos aí, professor, passo a passo. Durante a lição eu vou estar falando sobre essas 70 semanas, vou estar aqui até parecendo um pouco repetitivo, mas de maneira que nós vamos entender essas 70 semanas, porque eu coloquei de forma bem dinâmica, é uma aula dinâmica para que você possa entender essas 70 semanas. Então Deus revelou a Daniel, assim como a João, sobre a grande tribulação, com a diferença que Daniel recebe uma revelação breve e sem pormenores. João já recebe uma revelação um tanto diferente. Então, as últimas semanas, das 70 semanas de Daniel, entendemos que ela corresponde ao livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4. Então, eu coloquei aí esses cubos aí, representando aí as semanas da visão de Daniel. Depois eu vou falar sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Então mostra ainda que no Apocalipse, Deus assinala que o tempo do cumprimento das profecias é chegado. As profecias estão se cumprindo. As revelações feitas a Daniel e João apontam para a confortadora verdade sobre a soberania de Deus, o seu plano perfeito e poder para levar adiante e fazer prevalecer seus propósitos. Agora vamos para o ponto 2. As 70 semanas de Israel. Como resposta ao clamor de Daniel pelo fim do cativeiro do seu povo, Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel a restauração de Israel e vai além e mostra o futuro da nação até que cheguem o reino teocrático do Messias, aonde todo o poder é no céu e na terra, já foi dado a Jesus, mas aí ele vai governar a terra. Eu estou trazendo aí para que vocês possam entender. Então nós temos ali, quando Jesus chega, morre na cruz, e depois nós temos a última semana ali dividida em duas. Vou estar falando sobre isso. Os sábios deste mundo não entendem estas coisas, mas Deus revelou aos seus pequeninos os seus mistérios. Mateus 11 e 25. O 2 e 1. 7 semanas, restauração. Vamos acumulando, vamos chegando até nós resumir e entendemos uma vez por todas. A chave para se entender esta primeira parte da profecia, que fala de 7 semanas, está no texto. Acreditamos que esta profecia inicia seu curso em 445 a.C., na ordem de Artaxerxes, para a restauração de Jerusalém. A restauração e edificação de Jerusalém ocorreu em tempos angustiosos, como é possível verificar nos relatos de Neemias. Nós vimos Neemias diante do rei com aquele semblante pálido, e o rei disse: mas o quê? Por que você está triste, né? E aí ele vai expressar, vai orar a Deus e vai expressar como estarei alegre, né, vendo o sofrimento ali do seu povo. Uma importante lição para nós, que fomos chamados para cumprir a missão, tendo a promessa do Senhor de estar conosco e do poder do Espírito Santo, num contexto de
indiferença, perseguição e lutas diversas. Deus está conosco. Em qualquer momento, o Senhor está conosco a todo tempo. O 2.2 diz assim: 62 semanas, vinda a ascensão do Messias. Então, a segunda parte da profecia mostra 62 semanas, isto é, 434 anos, aonde nós tivemos o primeiro, que é o decreto, ali para a restauração de Jerusalém, e depois nós entramos aí na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e após isso ele é crucificado. A sua chegada, ali a segunda parte, depois dos primeiros 49 anos, nós sabemos que a terra entrou em tempo de desolação de novo. Nós tivemos até um período em que Deus não falava mais com o povo. Aí vem Jesus Cristo, né? Ele entra no cenário e aí aparece aí, montado no jumentinho, sendo aclamado, e depois logo mais é crucificado. E aí dá o encerramento das primeiras profecias, da primeira e da segunda parte da profecia de Daniel. Entenda, a primeira parte do decreto, 7 semanas, né? 49 anos. Depois a segunda parte, nós temos a ascensão do Messias, a vinda de Jesus, que encerra ali com sua morte de cruz, fechando aí mais 62 semanas. Então 62 semanas com 7 dá 69. Só falta uma semana para o Armagedon, uma semana para que o Senhor desça sobre os montes das oliveiras. Vocês vão dizer: mas professor Ademar, como nós vamos entender isso? Se Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos. Calma, nós vamos entender. Estamos agora completando 69 semanas, completamos lá na morte de Cristo ali no Calvário. E então as 70 semanas estão divididas em 3 sessões. A primeira de 7 semanas, ou mais explicitamente 49 anos. Essa promessa lá é da reconstrução do muro de Jerusalém. Tá aí, entenda, meu povo. Professores, internautas que me acompanham, eu quero que você entenda completamente sobre essas 70 semanas. Então temos aí agora a primeira parte, 49 anos ali na construção, na reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. E aí nós temos 7 anos para o período do juízo divino, chamado da grande tribulação, aqui no final, aonde eu sinalei aí para vocês. A segunda semana, né, da 72ª semana, e que é esse período que eu já expliquei para vocês. E agora nós vamos falar sobre o intervalo de tempo para a dispensação da Igreja de Cristo. Professores, professoras, mostre para seus alunos o cuidado que Deus tem com a igreja. A igreja foi super amada por Deus. Agora parou-se a contagem das semanas e agora nós estamos no intervalo bíblico. Quero que vocês entendam isso. O início do cumprimento da profecia dá-se com o decreto para restaurar e reconstruir a cidade de Jerusalém e seus muros. Falei sobre isso no slide passado. Depois nós, tá vendo aí? O decreto, né? E aí o final da primeira divisão de 7 anos é 408 a.C. Essa primeira divisão de 49 anos é designada a restauração e reconstrução de Jerusalém. Então passaram-se esse tempo para reconstruir, tanto é que fizeram um belo tempo. Vocês vão ver lá na frente que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí a segunda divisão das 62 semanas, 434 anos, completa o período até o surgimento do Messias. Estou continuando aí, professores, vão acompanhando, não percam, vão acompanhando para entender melhor.
Então a segunda parte da profecia mostra 62 semanas, estou repetindo para que nós possamos entender. Segunda parte, a primeira parte do decreto, segunda parte até a vinda do Messias. Então desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Viu lá? 7 mais 62 deu 69. É 70, só falta a última semana para Jesus voltar para governar a terra. Então, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias e o príncipe, 7 semanas, né? Até nós entrarmos aí na contagem da segunda parte. Então vemos que esta segunda parte se cumpre na restauração de Jerusalém até o tempo de Cristo. Então aqui nós emendamos todo o decreto e aqui nós findamos aí com Jesus morrendo na cruz. E aí nós entramos, a profecia mostra o Messias vindo e saindo do cenário profético e depois a cidade de Jerusalém sendo destruída. Então nós temos aí o Messias chegando, que é nessa segunda parte, a chegada do Messias. Um menino vos nasceu, um filho o Senhor nos deu, seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí também saindo do cenário, ressuscitando após a crucificação. E aí nós entramos no Pentecoste, que a igreja vive no Pentecoste até hoje. Nós somos a igreja do Pentecoste. Quando a igreja do Pentecoste sair, aí começa a contagem da última semana. Então agora parou-se, Jesus subiu para o céu, o tempo dos judeus parou a contagem, porque agora é o tempo da graça, agora é o tempo dos gentios. Então entra esse intervalo que eu estou mostrando para vocês aí. O que se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Roma destrói Jerusalém, sob o comando do general Tito. Então, a desolação, o sofrimento, a igreja também está passando por isso. Então, assim nós vemos como vem se cumprindo várias profecias de Daniel ao longo da história. Para nós é um consolo saber que tudo que Deus nos prometeu também se cumprirá. Porém, os tempos angustiosos continuarão, tendo em vista que, embora os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reedificá-la, permaneceram sob o jugo dos vários impérios, como o Império Romano, conhecido por sua crueldade e violência. Eles mesmos estando lá, permaneceram sob o comando do Império Romano, né? Então, são os tempos angustiosos, né? Que continuarão, né? Tendo em vista que, embora os judeus receberam a autorização, mas eles viveram ali tempos de violência através dos impérios. O 2.3 diz assim: a última semana. A terceira e última divisão da profecia mostra a última semana das 70 semanas. Então eu pulo aqui tudo que eu ensinei lá para vocês do intervalo e vou aqui para a última semana. Uma semana de 7 anos. Aí Israel fará uma aliança com o anticristo e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então agora a igreja já foi, tá? Já eu falo sobre isso. A igreja subiu e agora volta para Israel para cumprir a última semana. E aí o anticristo faz esse concerto aí por uma semana. Então esta aliança será rompida depois de 3 anos e meio. E na metade da semana eles rompem o acordo que fizeram com Israel. Mas enquanto isso eu quero que vocês saibam que os cristãos estão na glória, está em festa. Então culminando aí com a batalha do Armagedon, lá na metade da última semana. E a derrota do anticristo pelo Messias, que virá. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre os assoladores. Então, o que é a batalha do Armagedon? Às vezes
Os alunos podem perguntar isso, como você pode fazer essa pergunta para os alunos e responder para eles. É a guerra final entre Deus e os governos humanos. Os governos humanos serão aniquilados. Mesmo agora, esses governos e seus apoiadores se opõem a Deus por se recusarem a ser submissos ao domínio de Deus. Na batalha do Armagedon, acabará de vez com todos esses governos humanos. O reino será de nosso Cristo. Mas haverá o tempo de restauração e plenitude, quando finalmente reconhecerem Jesus como seu Messias prometido. Precisamos continuar orando e evangelizando, não apenas o povo judeu, mas todas as nações, no poder do Espírito Santo, até que Cristo venha. O 3, as 70 semanas e a igreja. Vamos para o passo final aí. Já eu acredito que o professor, a professora, o aluno, já está bem inteirado sobre essas 70 semanas a partir da maneira que a gente vem desenvolvendo os slides. Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético entre as 69 e as 70 semanas. O intervalo aí, onde nós vamos mostrar aí a igreja entrando aí, agora o tempo da graça. Fim da 69, com a morte de Cristo. Jesus morre, ressuscita, vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. Pentecoste, a igreja sai no poder e sai anunciando o Evangelho. E aí a contagem parou nas 69 semanas. Agora é a igreja. Agora o compromisso de Deus é com a igreja. A igreja é todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador em qualquer nação, qualquer povo, qualquer língua. Então aí a igreja agora vive o intervalo. Quando esse intervalo parar, esqueça. Esqueça, porque o Senhor tem compromisso com Israel e não mais com a igreja, pois a igreja já está no céu. Veja aí, inicia as 70, né? Com o arrebatamento da igreja. Coloquei aí, vou até voltar aqui para que vocês possam ver. Eu creio dessa forma. Aí a igreja será arrebatada e daí começa a contagem da última semana de Daniel. Esse intervalo já dura cerca de 2000 anos, mais de 2000 anos, e é o tempo da igreja de Cristo. A Daniel não foi revelado em detalhes acerca desse período, mas ao apóstolo Paulo foi manifestado pelo Espírito Santo. Lê lá em Romanos. Então devemos encarar com responsabilidade o tempo que temos e usá-los com sabedoria, pois é uma dádiva e pertence a Deus. O 3:1 diz assim: a igreja não é alvo das 70 semanas. Eu venho explicando desde o início, a igreja não é alvo, as 70 semanas é para o povo judeu. A igreja está aí no intervalo, após a entrada, o nascimento de Jesus, a saída para a glória, a descida do Espírito Santo, a igreja fundada, e agora vai até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, que vai aí prosseguir. As 70 semanas de Daniel são um tratamento de Deus com Israel e com a cidade de Jerusalém, e não com a igreja de Cristo. Então, o tratamento é com Israel. As 70 semanas não tem nada a ver com a igreja. Então aí nós temos esse intervalo, correto? Esse intervalo aí, e aí entra a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, tirei a igreja, vocês viram que eu tirei o intervalo aí, que é a igreja, e aí ficou aí as 69 semanas, faltando uma semana, e lá a última semana agora, cumprindo aí, aonde farão um concerto com o anticristo. A igreja sequer existia nesse momento e surge na história com o fim das 69 semanas, marcado pela morte e, consequentemente, a ressurreição do Messias. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Veja bem, eu mostrei para vocês lá o fim das
outra segunda parte das 62 semanas, o Messias foi tirado. Então a prioridade do cristão nesse tempo da igreja é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus. 3:2. A igreja não é alvo da ira divina. Estamos falando e repetindo sobre isso. Vejamos como a Bíblia trata o tempo da ira divina que virá sobre a terra, revelado na forma da última semana, das 70 semanas de Daniel, com relação à igreja. Então nós não somos alvos da ira de Cristo. Deus vai guardar nós da grande tribulação. Então na grande tribulação, a igreja já estará no céu. A igreja não passará por esta tribulação. A igreja de Filadélfia, Jesus nos diz que livrará sua igreja da hora da tentação que virá sobre toda a terra. A igreja já está com Cristo na hora dessa tentação. Aos Tessalônicos, Jesus promete vir nos céus e nos livrar da ira futura. Veja bem, quando diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Aí vamos subir e não estamos livres desse último 7 anos, que terá um período de 3 anos e meio de paz, e aí na metade da semana haverá o rompimento, né, desse acordo, porque fomos destinados para a salvação em Cristo, não para a ira de Deus. Nós precisamos compreender isso. Nós somos destinados para ser salvos, não para que a ira de Deus viesse sobre nós. É por isso que muitas vezes você diz assim: mas por que Deus não mata? Lembra no Antigo Testamento, Deus fazendo a terra abrir e tal. É compromisso de Deus com Israel. Com a igreja, o compromisso de Deus com a igreja é destiná-la à salvação e não à sua ira. Então devemos vigiar e orar para que enquanto no mundo o tempo da ira divina se cumprir, possamos estar em pé diante de Cristo no céu. Já falei sobre isso na lição passada. 3:3. A igreja e o seu tempo. Pouco antes de Jesus voltar ao céu, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas falou que não. Cristo com isso determinou o foco ou o alvo da igreja em seu tempo dispensacional aqui na terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é um compromisso de Jesus com a igreja. Então a razão de estarmos aqui é porque o alvo de Cristo é alcançar o mundo perdido, e deu esta tarefa sublime e prioritária à sua igreja. Esta tarefa somente poderá ser cumprida se vivermos cheios do Espírito Santo. Não confundam. Ao realizarmos um estudo comparativo das profecias de Daniel com outros textos proféticos encontrados na Bíblia, precisamos perseverar em vigilância, oração, santificação e no serviço cristão, pois as palavras do Senhor não hão de passar, mas se cumprirão, pois Deus é fiel e verdadeiro. Internautas, não esqueça de compartilhar estas aulas com outras pessoas. E não esqueça de dar o seu like aí e também fazer o seu comentário. Grande abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.